Carta aos Hebreus, no seu capítulo 13. Hoje pela manhã falei que nós estamos aí dando o início ao fim da série de Hebreus, no seu capítulo 13. E a proposta era que nós passássemos 4 domingos estudando esse capítulo de Hebreus, capítulo 13 de Hebreus. Mas a proposta caiu hoje pela manhã mesmo, porque o sermão foi só pela metade, nós não tivemos tempo de terminar o sermão. Mas isso para nós não é um problema, porque como nós estamos expondo o texto continuamente, então nós vamos estudar uma parte desse sermão também hoje pela manhã. Mas nós vamos ler o texto todo, e de forma, irmãos, que é importante que nós entendamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa carta, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos hoje sobre algumas marcas da vida na nova aliança. O autor aos Hebreus, ele tinha uma preocupação de que aqueles irmãos recebessem um grande conhecimento acerca de Cristo Jesus, e eles receberam. Talvez a carta de Hebreus seja o maior tratado cristológico de todo o Novo Testamento, enquanto o apóstolo Paulo faz aplicações práticas do Evangelho em todas as suas cartas, o tratado cristológico acerca da supremacia da pessoa de Cristo e o quão elevado ele é, acima de qualquer tipo de religiosidade, em específico a religiosidade judaica que o povo seguia ali naquele momento. É a carta aos Hebreus que nos mostra isso. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 13 para a nossa meditação. Quero convidá-los a acompanhar a leitura. Hebreus 13, de 1 a 6. Algumas marcas da vida na nova aliança. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a e sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Até aqui. Vamos ler juntos esse último versículo, irmãos? Todos juntos? Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Pai, nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade agora de reunirmos com essa parte do teu povo, no final do dia, nas horas da noite, na tua casa, para bendizer o seu nome, Senhor. Assim como nós já o fizemos pela manhã, cantando louvores, exaltando o Senhor, repetimos aqui nesse momento de culto, e agora, Deus, nós lhe pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê instrução da tua palavra, que seja muito mais do que informações teológicas, mas que seja a verdade de Deus descendo no nosso coração, encontrando um lugar de morada em nós e mudando a nossa vida para a glória do próprio Salvador. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. O que é fé para você? Se você pudesse definir o que é fé, como você definiria? Assim, de uma maneira rápida. Embora nós tenhamos uma boa cola aqui no autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele traz uma excelente definição de fé. Eu creio que, de uma maneira geral, muitos de nós responderíamos, ou até pensamos de maneira prática, que fé é o ato de crer. Bastante objetivo. Fé é crer. Porém, embora isso não esteja de todo errado, aplicando-se ao conceito da fé cristã, nós vamos perceber que a fé é um pouco mais do que crer. Não é apenas crer. Talvez eu e você, ou talvez você um dia se assuste em perceber que há muitas pessoas que não têm uma fé salvífica depositada na pessoa de Cristo Jesus, mas creem que ele existiu. Creem nesse chamado Jesus histórico, creem no fato que, diga-se de passagem, rachou o calendário ocidental ao meio, né? Então nós temos um período antes de Cristo e vivemos uma era
depois de Cristo. Então não é muito difícil que nós encontremos nas mais variadas matizes religiosas pessoas que falam, não, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele veio, eu acredito que ele é filho lá do carpinteiro José, da jovem menina Maria, eu acredito nisso. Mas a fé é muito mais do que esse assentimento mental, do que esse conhecimento ou afirmação acerca de um fato histórico. O que seria, então, a fé cristã? Como nós a definiríamos, uma vez que sabemos que é muito mais do que acreditar na pessoa de Jesus? Embora o conceito de fé tenha relação com o ato de crer e uma expressão de religiosidade, a fé vai além dessas expressões da religiosidade. A fé cristã é uma ação constante e contínua. A fé cristã é o sentimento, é a percepção do nosso coração que molda a maneira como nós vivemos, de maneira que, assustadoramente, a grande verdade é que nós cremos naquilo que nós fazemos. A nossa fé genuína está expressa nas nossas atitudes, como nós lidamos no dia a dia. É isso que nós cremos. Nós cremos da maneira como nós agimos. Nós não cremos necessariamente da maneira como nós entendemos, ou da maneira como nós temos a condição de discutir algum assunto teológico. A fé é algo eminentemente prático. Ela vai muito além de um conhecimento. Ela é uma convicção que desce para o coração e que gera uma prática diária. E é nesse sentido que o autor de Hebreus, aqui terminando a sua carta, no capítulo 13, ele usa essas palavras que nós lemos. Porque ele quer que aqueles irmãos que já tinham um conhecimento de cristologia, como nós falamos aqui, é a carta mais cristológica, o maior compêndio de cristologia que nós temos em toda a Bíblia, faz a ligação perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu falei que se eu fosse um dos compiladores da Bíblia lá, eu teria colocado Hebreus antes de Mateus. Que ele faz aquela ligação perfeita entre todo o ritualismo do Antigo Testamento para a pessoa de Cristo Jesus. Mas eu temo que talvez não teria sentido sem que primeiro tivesse conhecido a Cristo, né? Então, aqueles que compilaram fizeram muito bem, colocaram na ordem correta, porque agora nós conhecemos a Cristo. E o autor de Hebreus começa a dizer, esse é o Cristo que nós conhecemos. Ele é maior do que anjos. Ele é maior do que homens, ele é maior do que os profetas, ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, ele é maior que o sacerdócio judaico, ele sustenta todas as coisas pela palma das suas mãos, é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor, o brilho vivo e ativo da glória do Pai. O autor queria que esses irmãos tivessem essas verdades muito mais do que um conhecimento teológico. A ideia não era capacitar esses irmãos para um bom debate. A ideia não era capacitar esses irmãos para que eles pudessem dar uma boa aula, embora tudo isso seja importante. O que o autor queria é que essas verdades mudassem a vida daqueles irmãos, a forma como eles estavam vivendo. Haja vista que muitos deles, a carta inclusive foi escrita para resolver esse problema, muitos deles estavam abandonando a fé cristã. Mas para além de abandonar a fé cristã, aqueles que estavam ficando na igreja precisavam viver como cristãos, precisavam mostrar algumas marcas. E o autor usa essas palavras que nós lemos aqui exatamente para que esses irmãos, uma vez que já receberam um grande conteúdo doutrinário, uma vez que já foram admoestados, exortados, fortalecidos espiritualmente, uma vez que eles já receberam conselhos morais que abrangeram toda a sua vida social, sua vida particular, sua vida religiosa, que agora eles demonstrassem na prática o que é essa fé que eu recebi. E considerando que os irmãos hebreus já haviam sido ensinados na doutrina de Cristo, e a importância deles manterem-se firmes em Cristo, inclusive sendo responsáveis pelos fortalecimentos um do outro, lembra que nós lemos em Hebreus 12? Quando ele fala, olha, você que está com o joelho meio trôpego, a mão meio caída, você levanta a mão, arruma o joelho, faz o caminho reto para que aquele irmão que está caindo não tropece. Você vai ajudar ele a levantar. É tarefa da igreja, o fortalecimento espiritual uns dos outros. E nesse sentido ele lança aqui
no final da carta, duas marcas muito importantes da vida na nova aliança. E quais são essas marcas? O amor e o contentamento, dos quais eu disse de manhã que nós íamos falar do amor e do contentamento, mas falamos só do amor, do qual a gente vai falar também. Só do amor nessa noite. E depois vamos falar do contentamento. Por que ele fala do amor e do contentamento? Porque essas são questões fundamentais. Porque essas são questões basilares para a manutenção da fé. O amor é o pilar principal de todo o cristianismo. O próprio Senhor Jesus resumiu todos os 10 mandamentos, a lei, na prática do amor, em 2 sentidos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. Mateus 22, de 36 a 40. Jesus, inclusive, no versículo 40 de Mateus, está registrado que o Salvador diz que desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, depende toda a lei. Eles são o alicerce sobre o qual a lei está fundamentada. E essa é uma grande verdade. As pessoas que são profundamente legalistas esquecem-se que a lei foi feita para o amor. A lei foi feita para a glória de Deus e benefício do homem. A lei não foi feita para a condenação. O problema é que nós temos a dificuldade em guardá-la. Ainda com respeito ao contentamento, que é o que nós veremos na próxima semana, a Bíblia afirma em vários lugares que o contentamento é a expressão de uma vida que confia no Senhor. Nós cantamos aqui aquele corinho antigo, inclusive vamos cantar semana que vem, primeira música do louvor da semana que vem, quem está na escala. Satisfação é ter a Cristo. Essa é satisfação. O que é isso? Contentamento. Eu tendo a Cristo, eu tenho tudo o que me é necessário. O apóstolo Paulo afirma que aprendeu a viver o contentamento em todas as circunstâncias da sua vida, Filipenses 4:11. Ao jovem Timóteo, Paulo escreve que a piedade com contentamento é lucro, vale mais do que dinheiro. Na verdade, se você está contente, você não tem necessidade de nada. É muito interessante isso, porque essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é você amealhar ou arrecadar. Prosperidade bíblica é você estar satisfeito com o que você tem, sabendo que você não precisa de mais nada, de maneira que ninguém pode tirar de você aquilo que você ganhou de graça. Ninguém pode comprar, não tem dinheiro que faça isso. Ainda o salmista Davi nos instrui a estarmos satisfeitos com o que Deus nos tem dado. Salmo 37, versículo 4, fala o quê? Agrada-te do Senhor. Esteja satisfeito com o que Deus tem te dado. Agrade-se dele, porque ele é o nosso pastor que supre as nossas necessidades. Então, baseado nessas 2 verdades, o autor de Hebreus agora, ele incita, ele infere, ele ensina, ele conclama aos irmãos que conheciam a Cristo e entendiam a supremacia de Cristo, que vivessem na prática aquilo que eles haviam aprendido de Cristo Jesus. E às vezes, irmãos, esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. Nós vivemos o cristianismo que nós recebemos. Nós, uma igreja presbiteriana, somos conhecidos como a igreja da Bíblia. Muito tempo atrás, tinha uma palavra bonita, falava que era a igreja do púlpito docente, né? Onde o púlpito ensina. Isso é muito bom e não tem que diminuir isso, e não tem que deixar de sê-lo. Mas, às vezes, nós temos uma grande dificuldade em pegar todo o nosso conhecimento para conseguir dar um bom abraço no irmão, apertar uma mão, olhar no olho, perguntar como você vai. Às vezes, esse conhecimento nosso não passa de um assentimento mental. E isso é preocupante, porque é contra isso que o autor está escrevendo aqui no final da carta. Ele quer que nós entendamos que aqueles que uma vez conheceram a Cristo, agora vivem da forma como Cristo os chama a viver. Então, nesse sentido, falamos que nós iríamos tratar de 2 aspectos. Na minha casa, eu tenho um policiamento de sermões. Vocês não sabem o que é isso, né? Que como a senha do computador e tudo é uma senha que todo mundo tem acesso, e quando eu salvo o meu sermão no meu computador, isso tem acesso no celular da Patrícia e tudo mais, às vezes ela fala, nossa, amor, quantos pontos tem esse sermão? Às vezes tem alguns sermões bastante pontos, né? Não significa que ele será longo, significa que ele tem várias subdivisões, né?
Mas já preguei sermões aqui com 8 subdivisões. Mas em casa, a Patrícia fala, o culto tem que acabar. Eu nem tinha aberto a boca para pregar. Né? De maneira que quando viram o sermão de hoje, ficaram todos tranquilos, porque são só 2 pontos. O problema é que no primeiro tem 3 subdivisões. Então nós vamos falar apenas do primeiro ponto do sermão, que é o quê? A prática do amor fraternal. Irmãos, sabe qual que é uma das marcas fundamentais de um crente transformado, de uma vida na nova aliança com Cristo Jesus? É a prática do amor. Então, uma vez que aqueles irmãos estavam instruídos sobre quem é Cristo, aí o autor diz assim, agora vocês sejam constantes no amor fraternal. Versículo 1 nos diz isso. Sejam constantes nesse amor fraternal. Já vimos aqui que o amor é a base da vida, do conhecimento e da ética cristã. Já vimos que o Senhor Jesus resumiu a lei num duplo mandamento do quê? De amor a Deus e ao próximo. O amor é de suma importância na vida cristã. Diga de passagem, o amor é maior do que a própria fé e maior do que a própria esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o que é o amor, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele termina dizendo o seguinte, agora, pois, restam 3 questões. A fé, a esperança e o amor. Os 3, mas o maior deles é o quê? O amor, por quê? Já parou para pensar por que o amor é maior do que a fé e do que a esperança? Porque quando você chegar no céu, não vai precisar mais ter fé. Você verá o Senhor como Ele é. A Bíblia diz que o veremos face a face. Nós teremos o conhecimento. Já parou para pensar? Chega até a arrepiar, irmãos. Presbiteriano arrepia também, de boa aqui. Né? Gente, é coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que nós conheceremos a Cristo como Ele é? Assim como Ele nos conhece. Não haverá mais necessidade de crer, porque nós teremos desanuviado, revelado diante dos nossos olhos. Também, no céu, para onde nós iremos, não haverá mais esperança, porque o céu é a realização da nossa esperança. Esperaremos para o quê além do céu? Não há o que esperar. Porém, lá nós continuaremos amando ao Senhor. Lá nós continuaremos amando aos nossos irmãos, de maneira que o amor faz parte do caráter do próprio Deus. Uma das definições de Deus é que Deus é o quê? Amor. Mas o que é, então, esse amor fraternal a que os irmãos são chamados a vivenciar? Porque, veja bem, se o amor é importante, ele diz como nós devemos viver esse amor. E é por isso que ele coloca aqui a questão fraternal. Seja constante o amor fraternal. Porque é o amor de Deus vivido entre os irmãos. A palavra fraternal aqui, ela é uma tradução do vocábulo grego Filadelfia, que tem o sentido de laços familiares entre irmãos verdadeiros. Essa é a ideia de Filadelfia. Não são irmãos de consideração, são irmãos de fato. São irmãos que pertencem a uma mesma família, ou seja, o autor tem em mente que os cristãos devem cultivar um amor que os identifique como uma família unida pelos méritos e pelo sangue de Cristo Jesus. Um amor que vê o outro como membro da sua família consanguínea, no nosso caso, não unidos pela combinação do sangue dos nossos pais, mas unidos pelas gotas santas do sangue do Salvador. Nós somos irmãos de sangue. Qual sangue? O sangue de Jesus, que nos comprou indistintamente e nos tornou família de Deus. Lembra do que é dito lá no Evangelho de João? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, co-herdeiros de toda a glória eterna por meio de Cristo Jesus. Então o autor diz que nós devemos nutrir entre nós esse amor que é a base
de todo o conhecimento teológico, que é o fundamento da lei e dos profetas, mas nutrido entre os irmãos, de maneira a considerarmos os nossos irmãos como irmão de fato. Porque às vezes a gente fala assim, aquele ali é meu irmão. Qual é o nome dele? Não sei. Onde ele mora? Não sei também não. O que ele gosta de comer? Não sei. Não devia falar isso, mas só para você... Já brigou com ele? Porque o irmão já briga de boa. Já teve um tempo com ele de falar? Não sei nada sobre ele. Como ele é seu irmão? Que tipo de irmão é? Eu falei pela manhã, irmãos, que eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor. A igreja tem crescido. Deus é misericordioso. Não sou contra o crescimento da igreja. Eu acho que é uma maravilha. Mas ele também traz os seus detalhes, que a gente precisa tomar os cuidados. Por quê? Com o crescimento da igreja, vai entrando gente... Hoje eu conversava com o pessoal pela manhã sobre a questão da gente entregar lá os nossos kits para os visitantes, né? Aí a pessoa falou, pastor, mas quem é visitante, quem não é mais? Eu já não sei. Porque as pessoas vão chegando na igreja e às vezes nós simplesmente vamos deixando de nos conhecer, porque tem um volume maior de pessoas. Qual que é o problema disso? Nós acabamos esfriando os nossos laços familiares e a gente vai achando isso normal. A gente entra, a gente sai, mas eles são nossos irmãos, mas nós não sabemos nada sobre eles. Temos a mínima afinidade com eles. O autor está dizendo que nós precisamos amar como irmãos de fato se amam. E por que a necessidade da constância desse amor? Porque o amor na igreja é uma das marcas da presença de Cristo Jesus. Como que os discípulos de Jesus serão conhecidos pelo mundo? Pela boa teologia, diz lá? Não. Embora a teologia seja ótima, né? Mas pelo quê? Pelo amor que demonstrarem uns pelos outros. E aqui, irmãos, eles estavam enfrentando uma crise no amor, aqueles irmãos do primeiro século. Um dos motivos prováveis que o autor bíblico fala que aqueles irmãos precisavam manter uma constância no amor fraternal, é porque provavelmente ali no meio deles havia algum tipo de contenda, talvez uma contenda fundamentada no orgulho religioso. Alguns tinham vindo do judaísmo e estavam enfrentando dificuldades com a graça. A gente tem dificuldade com a graça, tá? A gente tem dificuldade com a graça. Eu lembro uma vez que eu conversava com um presbítero amado, não vou citar o nome, que vocês sabem, nem de onde é, porque vocês vão descobrir. Não, é um presbítero muito amado, mas não é daqui não, tá? Só para acalmar o coração. Presbítero muito amado, onde nós falávamos numa conversa assim, amigável, falou, olha, rapaz, louvado seja Deus pela sua graça, porque não é por ir no culto, não é por ler a Bíblia. Não é... Eu falei, não, como assim, pastor? Se não for no culto, se não ler a Bíblia, eu falei, não é por isso. Não estou dizendo que você está abolido disso. Você não está dispensado disso. Eu estou dizendo que não é por isso, não é pela minha expressão de religiosidade, não é porque eu dou dízimo, não é porque eu levanto a mão, não é porque eu canto no culto, ou porque eu tenho um ministério, porque eu fui eleito, porque eu dou aula para as crianças, não é porque eu conheço a Bíblia, ou porque eu já li, eu leio ela todo ano, não é por causa disso, é pela graça. Uma graça que é recebida pela fé e que gera tudo isso. Mas essa não é a causa. A causa é a graça de Cristo. E ele entrou em crise, ele falou, mas como assim? Então quer dizer que agora, meu irmão, a graça é um grande mistério porque ela nos liberta para nos prender. Porque a Bíblia nos diz que nós somos libertos das garras do pecado e somos escravos de Cristo. É uma liberdade maravilhosa que nos prende em amor. Talvez daquele meio tivesse havendo uma confusão, porque os irmãos estavam saindo do judaísmo, leis religiosas extremamente rígidas, ritualismos. Lembre-se que os judeus, naquele tempo, havia um grupo muito grande de judeus que contava os passos, para saber se poderia ir na sinagoga ou não. Quais eram algumas discussões dos judeus com Jesus? Se cair, Jesus responde o quê? Se cair o animal lá na água, ô filho, você vai deixar ele morrer porque é sábado? Porque Jesus curou um doente no sábado. Então, se a pessoa cair doente no sábado, a gente fala, ó, aguenta até domingo. Ó, vamos firme, vamos lá. Estou contigo. Né? É assim. Jesus falou, o que é bom fazer no sábado? O sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. No sábado a gente pode fazer o bem. Mas os judeus, tem religiões que se dizem cristãs até hoje, que sexta-feira, 6 horas da tarde, não esquenta nem marmita. Sério, não é verdade. Virou o dia, não lava a louça.
A única coisa que faz é ir para o culto. Porque ainda não entendeu a enormidade da graça. Talvez naquele tempo ainda tivesse essas discussões. E talvez aquilo estivesse causando um desassossego ao que o autor bíblico fala, irmãos, nós precisamos de uma constância de amor entre nós. Outro motivo possível para a necessidade da constância do amor fraternal é porque naquele primeiro momento, nós precisamos lembrar que ali nós estamos vivendo o primeiro século da era cristã, onde inclusive emergiram-se grandes heresias. Diga de passagem, não sei se você sabia, mas o cânon, a Bíblia como nós temos hoje, compilada ali os 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento e tudo mais, ela se transformou assim, ela foi nesse, diga de passagem, começou a ser escrito as cartas, os evangelhos, por causa das heresias, para combater as heresias. Havia um homem chamado Marcião, ele devia ser ruim, porque o apelido dele era filho de Satanás. Eu acho que ele devia ser um rapaz bastante difícil, né? Por causa de Marcião, as cartas começaram a ser escritas e distribuídas, porque ele pregava heresias misturadas com o conceito de Cristo. E combatendo o marcionismo, os evangelhos foram escritos. Então é possível que um dos motivos que os irmãos estivessem se digladiando é o afã de arrancar os hereges do meio da igreja. Herege, mata, arranca, sai. Não, pastor, você viu o que aquele irmão disse? Você viu que o pessoal do louvor... Não é o caso hoje, não, é só um exemplo. Tá? Você viu que o pessoal do louvor cantou muito bom as músicas cantadas, exaltando o Salvador Jesus. Dá esses exemplos, né, Mateus? O pastor me assusta. Você viu o que foi dito? Você viu o que os jovens fizeram? Às vezes, no rigor da lei, a gente mata irmão. Eu venho de uma igreja bastante tradicional. Na minha época, era uma igreja bem tradicional. A Suzy vai lembrar, porque é mais ou menos da época dela, até disse que teve um encontro agora da juventude, da nossa época. Quando ela contou, fiquei com água na boca, mas ela é da igreja de Rolândia, eu sou da igreja de Astorga. São duas igrejas ali bastante tradicionais. Eu lembro-me quando eu fui estudar em Londrina, fui para o seminário, e lá em Londrina, presbiteriano, irmão, não fique sem ir na igreja. Já fui para a igreja lá no primeiro domingo. Até contei para os irmãos aqui que no primeiro domingo, o pastor falou, os visitantes, fiquem em pé, eu fiquei em pé. O pessoal do louvor vem para frente, eu fui para frente. Porque a galera já tinha me colocado no louvor para tocar com eles ali. E quando eu cheguei ali na igreja, em Londrina, um outro contexto, uma cidade maior, uma cidade pequena, no outro domingo eu fui tocar, veio um menino tocar conosco, ele tinha 7 brincos na orelha. Eu fiquei olhando aquilo, né? Julgando até, né? Falei, rapaz, vai faltar a orelha para pôr brinco ali, né? Aquele negócio nosso, né? E com toda a minha santa indignação, eu cheguei para o pastor, mas esse menino, com esse monte de orelha, não, com esse monte de brinco, com esse monte de brinco na orelha aqui, pastor, um monte de orelha no brinco ia ser difícil. Esse monte de brinco na orelha aqui, vai estar aqui na igreja, pastor. E ele respondeu para mim de uma maneira tão simples, que me arrancou toda, só não arrancou as pernas porque estava grudado. Eu falei, ele deveria estar aonde? Qual o lugar que ele deveria estar? Então, por causa de uma questão de estereótipo, você acha que ele não deveria estar aqui conosco? Você acha que ele não deveria compartilhar disso conosco? E eu fiquei sem saber o que responder. Tipo, assim, mudar de assunto, né, para não passar vergonha. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. É possível que alguns daqueles irmãos, nesse afã de diminuir o erro da igreja, nesse afã de afastar-se da heresia, estava incorrendo no erro de tentar arrancar o joio e arrancar juntamente com o trigo. Ao que o Senhor falou, não é assim que faz. Mateus 13, 24 a 30, ele falou, não pode. Nós não devemos sair arrancando o joio. Deixa que o Senhor, no dia da colheita, Ele vai arrancar. E o que eu faço então, pastor? Para isso, Ele deixou Mateus 18. Não, o irmão não era o joio, não. Eu acho que o joio ali era eu, viu, Dani? Mas o Senhor tem um poder maravilhoso, né? Ele diz que Ele é o único que pode mudar a pele do leopardo, né? É o Senhor que faz isso, né? Ele transformou num trigo. Às vezes a gente fica com esse rigor religioso. O Lennon falou aqui do apóstolo Paulo antes da conversão. E não que não era convertido, mas às vezes a gente vem a dificuldade de lidar com a graça. A gente vem com religiosismos trazendo para dentro da igreja. Isso é muito sério. Porque isso pode causar dissensão no meio da igreja também. Isso pode causar divisão.
Jesus fala, sabe como é que você resolve o problema? Mateus 18. Você viu que o seu irmão está errando, está em pecado? Vai e fala com ele. Particular, pessoalmente, biblicamente. Se não resolveu, você chama um outro irmão mais experiente. Talvez alguém que aquele irmão respeite, que ele reconheça como uma pessoa cristã. E vão e falam com ele biblicamente. Porque daí você já chamou alguém para conferir se a sua preocupação é bíblica ou não. E vocês conversem biblicamente. Se não resolver, você tem ainda uma outra instância. Leve aos líderes, aos presbíteros da igreja, que farão a mesma coisa. Irmãos, eu gostaria de um dia poder abrir uma reunião do conselho com os irmãos, no sentido de quando nós vamos tratar algum irmão que está enfrentando luta contra o pecado. É totalmente diferente do que vocês imaginam. Tem gente que imagina que já chega lá um presbítero, desembanha uma espada e fala, entra aí, santo. É agora. Não foi uma, não foram duas, nem 3 vezes que nós choramos junto com irmãos ali dentro daquela sala do conselho. Porque nós nos víamos em nada melhores do que aquele irmão que estava enfrentando luta. E entendíamos que o Senhor estava nos ajudando ali. A cada um de nós. Então, olha as instâncias, Mateus 18, leva, se ainda, depois de ter ouvido você, mais um, o conselho, e todos esses referendados nas Escrituras, mostrando para esse irmão que ele não está no caminho certo, e ele fugir do caminho, aí você traz para a igreja, irmãos. É só aí. Mas às vezes no afã a gente vai tirando o povo da igreja, não é bom que não venha mesmo, pastor. É isso aí, gente ruim. Não é não, irmão. Jesus morreu por gente como a gente. E você acha que a gente é fácil? A gente é difícil. Na comunidade cristã, irmãos e irmãs cuidam uns dos outros. Um espírito de amor fraterno é o que precisa prevalecer entre nós. Num mundo em que há grande hostilidade contra a igreja cristã, o amor mútuo dentro da comunidade precisa ser um encorajamento constante. E como nós falamos, o mundo está levantando uma placa. Nós não queremos os cristãos. Essa ideia de que o pessoal fala, não, porque as multidões estão clamando nada. Eles não querem saber de Cristo. Se o Senhor não for buscar a laço, a fórceps, a salvação é a fórceps. É Deus nos tirando das garras do diabo. A eleição é uma manifestação do poder máximo do Salvador, falando, esse é meu, e eu vou trazer para mim, e da minha mão ninguém tira. Não se engane. Não há participação nenhuma do homem, a não ser o seu pecado. É a única participação. A única participação nossa na salvação é fazer com que ela seja necessária. Não tem outra participação. É Deus nos trazendo, então a gente precisa se amar, gente. Porque o mundo não ama a igreja, e não vai amar hoje, e não vai amar amanhã, e não vai amar depois da manhã. Eu conversava com alguns irmãos e falava, pastor, está vendo aquilo que aconteceu das Olimpíadas lá? É porque é a França é liberal, a França... Não, irmãos, ali a França só largou a placa para o mundo pensa daquele jeito. Talvez o seu vizinho pense daquele jeito, que é alvo do amor de Cristo. O mundo não quer Jesus. E diga-se de passagem, não quer nada que se pareça com Jesus. Você viu que um surfista brasileiro tinha as pranchas lá, desenhado lá o Cristo Redentor, foi obrigado a tirar a pintura? Ele falou, não pode vir com a pintura do Cristo Redentor. Eu falei pela manhã, irmãos, a maioria das pessoas que olham o Cristo Redentor não sabe nem quem é Cristo e nem o que é Redentor. Para eles, o Cristo Redentor não passa de um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor já deixou de ser há muito tempo uma imagem religiosa. Ele é uma identificação de um monumento de uma cidade. Já parou para pensar que por conta da negação a Cristo, não permitiram que o cara é carioca, surfa no Rio de Janeiro, estava lá com a prancha com o Cristo Redentor, não pode. Põe só o morro sem o Cristo. Deixa. Talvez se ele fosse de Natal, poderia ser o Morro do Careca, não tem nada ali. O mundo é contra o Cristo. A igreja não pode ser. O mundo é contra nós. Nós não devemos ser. E assim, os cristãos são chamados a demonstrar uma espécie de amor que nos identifique como irmãos, como família de Deus. É por isso que ele fala do amor fraternal, do amor entre irmãos. E como nós fazemos isso? Como é que nós nos amamos como irmãos? Aqui ele nos dá 3 instruções claras.
como nós demonstramos o amor entre irmãos? A hospitalidade, a solidariedade e a pureza. É assim que a gente consegue demonstrar que nós nos amamos como irmãos. Olha o que ele nos diz no versículo 12. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Irmãos, o crente precisa ser hospitaleiro. E o que é ser hospitaleiro? É abrir a sua casa, é abrir a sua vida, é compartilhar. Em relação aos irmãos, no caso aqui, por conta da perseguição que eles estavam sofrendo, eles estavam perdendo tudo. E é importante a gente lembrar, os irmãos estavam perdendo tudo, perdendo moradia, perdendo bens, perdendo famílias. Ao que o autor diz, sejam hospitaleiros, receba esses irmãos que estão perdendo por causa de Cristo nas suas casas. Compartilhe as coisas que vocês têm com Ele. Compartilhe o abrigo, compartilhe o alimento. Para com os irmãos que vêm de outra localidade. Nós recebemos muita gente de outra localidade. Irmãos, isso é fantástico quando a gente compartilha do nosso conhecimento, da nossa casa, de tudo aquilo que a gente pode fazer. Às vezes o irmão está vindo de fora e fala, precisa arrumar uma casa. Põe ele dentro do seu carro, dá uma volta em Maringá com ele aí. Ajuda ele a encontrar um imobiliário. Hospitalidade. Eu falei hoje pela manhã que não era pedido para comer na casa de ninguém, não. Mas há tempos atrás, eu lembro-me que eu comia muito mais na casa dos irmãos, e não é pela questão de comida, mas é porque, para e passo, devagarinho, a gente foi deixando de ser hospitaleiro. A gente foi deixando de querer receber as pessoas em casa, compartilhar a mesa. Até eu falei que eu quero fazer um projeto aqui na igreja, vou fazer. Eu acho que semana que vem já vou correr uma listinha aqui para nós aqui, onde quem quiser vai colocar seu nome lá, e nós vamos fazer um sorteio santo. E aí, quem cair, você vai comer na casa dele um dia, ele vai comer na sua casa outro dia. Sabe para quê? Para sentar na mesa. Para que os irmãos se conheçam. Para que os irmãos saibam um pouco mais da vida do outro. Para que você vá na casa dele e conheça a sua riqueza ou a sua pobreza. Para que ele venha na sua casa e conheça a sua riqueza e a sua pobreza. Para que você compartilhe do que você tem. Hospitalidade é uma das maneiras de nós demonstrarmos amor. E a gente falha na hospitalidade, viu, gente? A gente falha na hospitalidade. Lembro-me que uma das vergonhas que eu passei com respeito à hospitalidade foi quando nós convidamos o reverendo Augusto Nicodemos para vir aqui em Maringá. Ele veio, ficou aqui conosco, quinta, sexta, sábado e domingo, final de semana completo aqui conosco, né? E eu perguntei para ele, reverendo, o senhor quer ficar na minha casa? Onde o senhor quer ficar? Ele falou, fica em qualquer lugar, Alessandro, qualquer lugar. Eu falei, mas o senhor quer ficar na minha casa ou no hotel? Porque se o senhor, olha como é que foi o hospitaleiro. Se o senhor ficar na minha casa, eu vou ficar conversando com o senhor até as 3 da manhã. Nem eu ia querer ficar na minha casa. O cara não vai me deixar dormir. Ele falou, não, sendo assim, eu fico no hotel. E eu mandei o homem para o hotel. Ele ficou lá quinta, a gente recebeu, veio, comia junto. Só que aconteceu que no domingo, na hora de pregar, ele falou, Alessandro, eu esqueci a gravata, você não me arruma uma gravata? Eu falei, pastor, não precisa. Ele falou, não, mas eu gostaria de uma gravata, você me arruma uma gravata? Eu falei, arrumo. Peguei o pastor Augusto Nicodemos no hotel, parei na frente da minha casa, entrei na minha casa, peguei a gravata. Tudo bem que não dava para ele entrar na minha casa, tinha colchão jogado pela sala, criançada ali tinha bagunçado, mas entrei, peguei a gravata, saí, entreguei para ele a gravata, liguei o carro, estava vindo para a igreja, ele falou, rapaz, você não me convidou nem para entrar na sua casa, né? Falei, irmão, se tivesse um buraco ali para pular dentro. Que vergonha. Às vezes a gente é pouco hospitaleiro. Às vezes a gente é pouco hospitaleiro. Às vezes por vergonha. Eu naquele momento, eu estava com vergonha. Eu recebi o Augusto Nicodemo aqui na minha casa. Aqui, se ele pisar aqui, ele tropeça nesse colchão, cai, ninguém nunca mais levanta. Irmãos, se as pessoas não quiserem ir na sua casa pela sua simplicidade, é porque elas ainda não entenderam que são seus irmãos. De fato, irmão ama. Não importa onde você está. Não importa. É provável que o autor da carta tenha em mente, principalmente os obreiros cristãos, que viajavam levando o evangelho, as cartas às igrejas. Lembra do que João denuncia nas suas cartas pastorais, lá na 3ª carta de João, capítulo 1, que é um capítulo único, dos versos 5 a 8, falou, recebam os missionários que a gente está mandando. O povo não está recebendo eles em casa.
Às vezes a gente precisa abrir a casa para receber um missionário, irmãos. Esses dias, pastor Gustavo Blois, né? Guilherme, né? Eu acertei o mais difícil e errei o mais fácil. O Guilherme Blois esteve aqui conosco lá da Espanha, foi recebido na casa do Dani, ficou ali com ele. Há poucos dias, o pastor Vinícius Bantim, olha que coisa maravilhosa sobre hospitalidade. O pastor Vinícius Bantim veio estar aqui. Ele veio da África, passando 4 meses aqui visitando os mantenedores, as suas igrejas e tudo mais. E quando ele chegou na minha casa, eu notei que o clima assim estava estranho, eles cansados, eles não estavam muito bem, 2 crianças, tal. Nós havíamos arrumado uma chácara, o pastor Nivaldo Góes tem uma chácara, nos emprestou para que eles ficassem ali, descansassem naquela chácara. E eu notei que eles estavam assim, eu falei, você quer saber, eu vou deixar eles quietinhos na chácara para que eles possam descansar. E quando nós fomos levando o pastor Vinícius, Alessandro, fica aqui comigo, vem cá conversar comigo, tal, mas irmãos, é uma coisa que Deus está tratando comigo ainda, e eu achei que já tinha tratado e continua, tem que tratar. A gente vai tratando umas coisas a vida inteira, né? Eu fiquei pensando assim, que quarta-feira à tarde, solão, eu de bermuda na piscina, com o pastor, não vai. Eu não estou, e qual era o problema? E de tanto ele insistir, eu falei com a Patrícia, eu acho que eles querem que nós fiquemos mesmo. Ele falou, vem aqui comigo na piscina. Aí ele mostrou onde ele mora lá, irmão, não era falta de piscina, ele mora num paraíso, lá numa fazenda na África do Sul, uma piscina maravilhosa lá. E a Patrícia foi conversar com a Beth na cozinha, fazer algumas coisas para a gente comer, e eu entrei com ele naquela água. E aí ele começou a conversar e a falar. Ele falou assim, lá onde eu estou na África não falta piscina, eu tenho piscina para nadar todo dia, mas eu não tenho alguém que eu possa conversar, que eu possa abrir o coração, que possa orar comigo, que eu possa falar das minhas lutas, das minhas dores, das adversidades, da saudade de casa, que eu possa falar das dificuldades aqui. Por exemplo, a Beth falou, olha, nós nos preparamos para vir ao Brasil e visitar todos os nossos mantenedores. A gente não sabia só como é que isso ia acontecer, com 2 crianças pequenas, doente, uma nenenzinha nem falava, e eles já estavam há 2 meses na estrada e faltava mais 2 meses. Eu falei, mas Beth, explica para mim. Eu falei, Alessandro, faz 2 meses que a gente está assim. Fico 3 dias na casa de um, 4 dias na casa do outro, 5 dias na casa do outro. Um dia eu durmo no chão, um dia eu durmo na sala, um dia eu durmo na cama. Um dia o irmão, muito carinhosamente, puxa para mim aquele cobertor, sabe o que está guardado? Que tem uns ácaros do tamanho de uns pitbull, assim, que ele puxa aquilo lá, dá alergia, e as crianças ficam doentes, começa a escorrer o nariz e dá dor de cabeça. Aí você trata uma criança, olha que uma sara, a outra melhor, e tudo isso longe de casa, e ainda falta 2 meses para a gente voltar para a África. Eu ainda tenho mais um monte de lugar para ir. Às vezes a gente não pensa que é isso, né? Tem gente que fala, não, pastor, missionário vem aí passear, né? Andar aí, né? Queria ser missionário. Que Deus te dê esse desejo. Que Deus te dê esse desejo. Às vezes a gente só precisa abrir a casa. Sentar, jogar uma bola, entrar numa piscina, emprestar um ombro amigo, um ouvido, orar, chorar, não dizer nada. A gente não precisa falar nada. Ele não precisava de uma boca. O Vinícius sabe muito mais do que eu, teologia. Ele precisava só de ouvido. Teologia ele sabe mais. Ele poderia me dar aula, tranquilamente, teologia. Ele precisava de alguém para ouvi-lo. O mundo odeia os cristãos. Os santos precisam amar uns aos outros, encorajando-os, fortalecendo-os. E a hospitalidade é uma forma de fortalecer o irmão que está caído. Irmão, você não tem ideia do que é para o irmão que está liso, sem 1 centavo no bolso, quebrado, que mora longe, que fez o esforço para vir na igreja. Quando alguém, depois de um culto, fala, te dou uma carona, te levo em casa. Você não tem ideia do que é isso. É como se os próprios anjos do Senhor estivessem pegando esse irmão, entregando ele na casa dele. Você não tem ideia do que é você estar apertado. E alguém fala, vem cá, vamos fazer um churrasco junto, vamos. Eu dou a carne, dou a lenha, você dá a fome, está ótimo. Você não tem ideia do que isso significa. A hospitalidade fortalece o coração abatido. A hospitalidade é aquele abraço quente de Deus, falando, não te esqueci. Eu sei quem você é, eu sei onde você mora. Na igreja do 1º século, a hospitalidade era considerada uma virtude. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, ajudem a suprir as necessidades dos santos,
Pratiquem o quê? A hospitalidade, Romanos 12, 13. Nas suas epístolas pastorais, o apóstolo Paulo estipula que um bispo, para que seja eleito na igreja, um pastor, um presbítero e um diácono, precisam ser o quê? Hospitaleiros. Como uma das marcas diferenciais de uma genuína viúva cristã. A Timóteo, o apóstolo Paulo diz: verifique se essa viúva era uma mulher hospitaleira. A hospitalidade é uma marca do amor de Cristo na vida da igreja. E para incentivar a hospitalidade, o autor lembra aqueles irmãos e vai a fundo. Fala: olha, alguns, praticando a hospitalidade, sem perceber, acolheram anjos. Aqui ele está fazendo uma referência direta a Abraão, lá em Gênesis 18, quando ele recebeu aqueles viajantes que estavam indo para Sodoma e Gomorra. Abraão não sabia que eram anjos. Mas Abraão falou: mata o novilho, prepara a comida. Meus irmãos, vocês não podem ir embora sem que vocês comam conosco, sem que vocês descansem conosco, sem que tomem de uma boa água fresca. Mal sabia Abraão que aqueles homens eram os que tirariam o seu sobrinho Ló de lá. Mal sabia ele que aqueles homens eram enviados de Deus com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mal sabia ele que aqueles homens se interpuseram para que as filhas de Ló não fossem abusadas pelos homens da cidade. Eles trancaram as portas, de maneira que os homens não conseguiam achar a fechadura para abrir a porta. Poderíamos também citar Gideão, Juízes 6:11, no seu chamamento, quando, você lembra quando ele matou os animais, queimou a carroça, tudo lá. Ele não sabia com quem ele estava falando, mas era o anjo do Senhor que falava ali com ele. O que dizer de Manoá, pai de Sansão? Juízes 13, não sabia que estava falando com anjos, mas estava falando com aquele que diz: ó, seu filho vai nascer, Nazireu de Deus, menino consagrado. Esses irmãos foram visitados por anjos, sem que eles soubessem. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos tremendas do Senhor, como anjos dos céus, através de um sorriso, quando a gente abre a porta da nossa casa, quando a gente compartilha o que a gente tem. Isso é muito importante. A igreja do Senhor, que vive como irmãos, precisa ter isso corriqueiramente. Seu irmão, quando ele chega na casa do Senhor, ele tem que avisar, mandar recado, requerimento em 3 vias, como é que é assim? Ou ele chega e você abre com aquela alegria: o que você está fazendo aqui? Coisa boa! Deixa eu correr no mercado, mandar a mulher fazer um bolo, fazer umas bolachinhas, deixa eu ver o que tem ali para dar para as crianças. Não é assim que a gente faz? Com muita alegria. Essa é a igreja do Senhor, precisa ser assim. É assim que a gente demonstra amor um pelo outro, com hospitalidade. Mas o autor diz que tem mais uma partícula, mais uma forma de nós demonstrarmos o amor fraternal, que é o quê? A solidariedade. Se a hospitalidade é você convidando o irmão para vir comer na sua casa, a solidariedade é você catando suas coisas para ir comer na casa do outro. É você sentir-se no outro, sentir a dor do outro. Olha o que ele diz, versículo 3. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. A IPB, há uns anos atrás, ela fez uma capelania carcerária, e eu não sei porquê, talvez assim, de uma maneira inadvertida, eles usaram esse texto. Você pode fazer capelania carcerária, não tem problema, mas não pode usar esse texto. Porque esse texto está falando daqueles que são presos por causa do Senhor, daqueles que estão sofrendo por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Essa solidariedade está diretamente direcionada especificamente aos irmãos que sofrem por causa da sua fé em Cristo Jesus, aqueles que se mantêm fiéis mesmo no meio das adversidades, aqueles que no meio das suas lutas não negam a sua fé. Jesus diz que os seus discípulos verdadeiros são aqueles que, sem saber, alimentaram os servos do Senhor, visitaram os servos do Senhor. Lembra de Mateus 25, 36? Quando Jesus falou: vem cá, entra para cá, porque eu tive preso e vocês foram me visitar, eu tive fome e vocês me deram de comer. Senhor, quando foi que a gente fez isso? Eu imagino que os discípulos até assustaram, né?
Porque alguns falam, meu Deus, eu não fiz. Como é que foi? Eu não lembro de ter visitado Jesus. Quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos. Quando vocês visitaram, se solidarizaram daquele que sofria. Quando vocês vão lá na casa dele, no meio de uma doença, para varrer a casa dele, para cuidar, para levar uma marmita. Quando você descobre que tem uma conta de água para pagar e você faz uma oferta, paga uma conta de luz. São gente fiéis ao Senhor, que estão enfrentando lutas. E não negar o Senhor com bom testemunho firme. Aqui, nesse caso inicial, era perseguição mesmo, irmãos. Era perseguição mesmo. Mas a ideia é daqueles que passam necessidades, de nós nos identificarmos com eles, com aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Às vezes a gente esquece rápido. Há poucos anos atrás nós estávamos aqui todos chorando por aqueles irmãos que foram mortos no Egito. Nós vimos aquela cena deles vestidos com aqueles macacões laranja na beira de uma praia e os extremistas islâmicos lhes degolando, cortando a cabeça, uma cena aterradora e o sangue sendo varrido pela água do mar e nós nos chocávamos. Mas passou o tempo. Eles não são da nossa família, a gente esquece. Solidariedade, olha o que o autor diz, para nós nos lembrarmos dos que sofrem maus tratos, como se nós mesmos fôssemos os maltratados. A expressão aqui, como se vocês fossem presos com eles, inclui o duplo pensamento, o duplo sentimento de simpatia e identificação. E não é só no momento de perseguição. É na vida comum diária. Romanos 12, 15. Chorai com os que choram, irmão. Está vendo o irmão sofrer? Você pode aliviar o sofrimento dele, abençoa. Eu acho muito bonito quando faz o nosso bazar da SAF aqui, né? Bazar da SAF que você tem que chegar cedo, viu? Porque as irmãs têm quase que um complô santo entre elas. Chegou isso aqui, é seu número, nem vou nem vender. Vou dar aqui uma reserva gospel. Né? Eu louvo a Deus por esse bazar. Eu lembro uma vez que um irmão querido falou assim, olha, pela graça de Deus a igreja faz esse bazar, porque eu consigo vestir meus filhos com a roupa que estava na sua casa, na minha casa. Roupa boa, que traz aqui. O irmão vem e compra por 5, por 10, mas se ele falar que não tem dinheiro, a SAF fala, não, dá, tá bom. Tá jóia. Nossa, eu trouxe R$10, mas tem aquele sapatinho que eu queria. Leva o sapatinho. Solidariedade. Querer que o seu irmão, lembra que o termo é a ideia de consanguinidade. E se a gente for buscar, nós somos consanguíneos pelo sangue do Salvador Jesus. Que o sofrimento dele precisa ser o seu sofrimento. É isso que o Senhor fala. É assim que a gente demonstra amor. Sofrendo com ele. De maneira que quando você está com o seu carro e dá aquela carona, para aquele irmão, você liga aquele ar-condicionado, deixa ele escolher a música. Ele vai dar 5 estrelas para você depois da corrida. Irmão, você, todas as estrelas para você, irmão. Carinhoso. Leva ele em casa. Pergunta se ele tem alguma necessidade. Ontem nós tivemos uma reunião com a Junta Diaconal. Coisa maravilhosa, irmãos. Reunião com a nossa Junta Diaconal. Preocupação dos irmãos é como a gente faz uma visita. Essa era a preocupação dos nossos diáconos. Como a gente faz uma visita de identificar as necessidades dos irmãos. De maneira amorosa, cuidadosa. É igreja. É igreja. Há pouco falava com o presbítero Anilton, ele falou uma frase emocionado. Quem conhece o presbítero Anilton sabe que ele é emocionado, né? Minha filha fala, pai, você é muito emocionado. Mas ele falou com lágrimas nos olhos, isso é igreja, pastor. Isso é igreja. Nós não podemos deixar de ser isso. Momento algum. Igreja. Povo de Deus. Que está disposto a cuidar dos crentes. E aqui para dar um testemunho para os irmãos, eu sei que eu já dei, mas vou dar de novo. Né? Antes da pandemia, estava para entrar a pandemia, nós estávamos para realizar um dos nossos grandes sonhos,
que era fazer a fachada da igreja. Dinheiro na conta, guardadinho, para comprar à vista, irmãos. Projeto desenhado, lindo, maravilhoso. Do dia para a noite o mundo vira de cabeça para baixo. E nós tivemos uma reunião do conselho. E não fui eu que falei não, viu, irmãos? Os nossos presbíteros, no primeiro assunto, ele falou: pastor, nós não podemos fazer a fachada. Eu falei: irmãos, vocês tiraram a palavra da minha boca. Eu falei: por que nós não podemos fazer a fachada? Sabe o que os presbíteros aqui da igreja, que vocês elegem para cuidar do pastoreio? Falou: porque pelo que a gente está vendo que vai vir aí, muitos irmãos vão perder o emprego. Muita gente vai passar necessidade. E não vai estar certo a gente fazer uma fachada nova com algum irmão passando necessidade em casa. Então, pastor, vamos focar nisso? Falei: irmãos, para dentro. Conversamos com a nossa junta diaconal. Irmãos, fiquem atentos, liguem um alerta máximo. Identifique o problema. Irmãos, no período da pandemia, foi o período onde nós mais ajudamos pessoas indistintamente. Oh, eu preciso disso, toma. Preciso de um remédio, toma. Preciso pagar aluguel, preciso pagar água, preciso pagar a luz. Sem perguntar duas vezes. Pastor, pediu um emprego, o que você vai precisar, irmão? Vão suprir. E a igreja deu dinheiro que você não acabava mais, irmãos. Acabou a pandemia. Nossa, eu falo isso. Isso, minha filha falou, sou muito emocionado. O nosso caixa estava 3 vezes maior. Eu lembro do presbítero Rinaldo falando: pastor, a gente nunca vai vencer Deus. Nunca vai vencer Deus. Nós não temos capacidade para dar mais do que Deus, para abençoar mais do que Deus. Nós nunca vai vencer. A matemática de Deus corre por uma lógica completamente diferente da nossa matemática. Solidariedade, irmãos. Os irmãos foram assistidos, foram cuidados, fachada está pronta, terminamos a reforma e pela graça do mesmo Deus compramos um terreno que era um sonho que a gente nem imaginava. Era um sonho que a gente nem sonhava. Ele só passou a sonhar pela misericórdia desse Deus. Estou dizendo que você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Eu estou dizendo que a gente precisa se identificar com os que sofrem. Porque quando a gente faz isso, nós estamos fazendo o papel do amor cristão. Último, como a gente manifesta o amor? Pela pureza. Olha que coisa linda. Pastor, o que a pureza tem a ver com amor? Tudo. Olha só. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui o autor está tratando provavelmente de 2 problemas. Que o casamento seria uma ferramenta bíblica para mostrar o amor cristão ali naquele meio. E quais eram os 2 problemas? Por um lado, o ascetismo, e por outro lado, a imoralidade. O que é o ascetismo? O ascetismo é o menosprezo por aquilo que é físico. Alguns irmãos falavam: como? Vocês são crentes? E vocês são crentes e vão para casa e são casados e têm um relacionamento com seu cônjuge, seu esposo e a sua esposa, podem ter um prazer, isso é pecaminoso. Jamais vocês seriam crentes desse jeito. O asceta tem a ideia de que ele pode se santificar pelas próprias ideias do seu coração. E o Senhor traz uma negação a isso. E às vezes a gente tem esse pensamento errôneo sobre o casamento. Eu falo que tem um assunto que a gente fala pouco na igreja, a gente precisava falar mais de maneira bíblica e santa, que é sobre a sexualidade, irmãos. Porque hoje parece que ou virou chacota no meio cristão, e a gente tem pastor fazendo piadinha para lá, para cá, ou virou um tabu, a gente não fala, ninguém fala. Mas vamos para falar. Irmãos, a gente precisa entender que Deus nos fez assim. Na criação, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Assim o Senhor os criou e deu um veredito sobre isso. Isso é muito bom. E Deus fez mais. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E nos deu a graça de termos filhos e filhas e enchermos a terra. De maneira que o autor está dizendo: não, vocês estão errados, você não pode julgar. Olha o que ele diz, versículo 4: digno entre todos de honra seja o matrimônio, bem como um leito conjugal sem mácula.
Deus fez assim. Deus fez o casamento. Isso aqui é uma matéria de fé. Por isso o casamento, irmãos, deve ser um exemplo para a sociedade. Na verdade, o apóstolo Paulo, inclusive, quando ele está falando da relação de marido e mulher, esposo e esposa, ele fala, eu vou falar para vocês um mistério, eu estou me referindo a Cristo. Vocês estão achando que eu estou falando só de casamento, marido e mulher, de honra, de obedecer, de amor. Eu estou falando de Cristo e a sua igreja. E essa é a figura que nós vemos quantas vezes? O noivo e a noiva, as virgens aguardando o noivo chegar. Essa união mística maravilhosa. Leiamos Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos. Então aqui, irmãos, ele coloca o casamento. Fala, não, o casamento, na verdade, é um modelo de amor genuíno, de fidelidade plena, porque, diga-se de passagem, é o único relacionamento estabelecido por Deus, cuja durabilidade é até que a morte o separe. Acontece coisa no caminho? Acontece, mas o que Deus estabeleceu é que até que a morte o separe. Deus fez assim. E ele diz, digno de honra seja o casamento. Por outro lado, ele está combatendo com a imagem do casamento outro problema. Qual é? A imoralidade. A imoralidade, porque ali havia uma frouxidão moral na sociedade, como nós vemos hoje, irmãos. Vou voltar a falar das Olimpíadas. Fiquei indignado com aquele negócio. Eu ia fazer um vídeo sobre aquilo lá. Falei, não adianta fazer essas coisas, não. Ficar arrumando. Vamos pregar para a minha igreja que eu ganhe mais. Mas aquilo que foi visto ali foi um espetáculo satânico de imoralidade aos olhos do mundo. O mundo inteiro estava assistindo aquilo ali. Aquilo ali foi uma degradação apresentada aos olhos de todos que pudessem ver. Então aqui ele também está combatendo a frouxidão moral, a imoralidade que estava sendo generalizada. Os cristãos são chamados a se diferenciarem do egoísmo hedonista. E sabe onde a gente é tratado do egoísmo? O casamento é uma santa bênção para tratar a gente do egoísmo. Porque é ali no casamento que a gente é chamado a doar o tempo todo, irmãos. Casamento é doação o dia todo. Cedo, tarde e noite. Onde a gente demonstra amor. Diga de passagem, a família como um todo, o casamento, e aqui prefigura a família como um todo, está no meio dos 10 mandamentos, mas no meio. Os 4 primeiros mandamentos ligados a Deus. Você vai amar a Deus, não vai ter imagem de escultura, vai honrar o nome do Senhor, vai guardar o sábado. Aí ele fala, agora honra pai e mãe, família, casamento. E aí a partir disso, não matarás, não roubarás. Por quê? Porque é dentro do nosso lar que nós exercemos o nosso sacerdócio diante de Deus. E é dentro do nosso lar que nós damos instruções sobre a vida cotidiana, diária. Casamento é uma bênção. E olha o que ele diz. Nós não devemos desconsiderar o casamento, trocando pelos prazeres mundanos, numa sociedade permissivista em que a instituição do casamento está sendo cada vez mais questionada. O escritor não tem hesitação de dizer que o casamento é honrado em forma de testemunho cristão e diz, Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus vai julgar. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, seja o casamento de vocês precioso para todas as pessoas verem. Para que todos vejam que o casamento de vocês seja um outdoor, uma placa, um feed no Instagram. Para que todo mundo veja o quanto Deus é honrado em mantê-los firmes e fiéis um ao outro. Será que nós temos vivido essa marca de uma nova aliança com Cristo? Será que isso tem sido perceptível em nós? Somos chamados a vivenciar o amor fraternal. Como a gente faz? De 3 maneiras. Hospitalidade, solidariedade e pureza. Hospitalidade, abrindo a nossa casa, abrindo a nossa vida. Solidariedade, entrando na vida do outro, no sofrimento do outro. Pureza, com um bom testemunho, santo, diante de todas as pessoas. Somos chamados a isso. Todo o nosso conhecimento teológico é para isso. Todas as nossas instruções é para isso, para que nós vivamos de acordo com aquilo que o Senhor quer. E que o Senhor nos ajude. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e pela liberdade que temos de pregá-la.
e pelo poder do teu Espírito de aplicá-la aos nossos corações. O que nós queremos lhe pedir é que o Senhor nos ajude a viver essa verdade do amor de Cristo. Dentro dos nossos lares, visitando os nossos irmãos, considerando de fato os nossos irmãos como eles são. Gente que foi comprado pelo mesmo sangue que a gente foi comprado. Gente que vai morar no céu. Gente que pode chamar Deus de Pai. Gente que foi reconciliado pelo sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver esse amor aqui dentro da igreja, em todos os momentos. E que o mundo veja esse amor em nós. Amor que vai muito além dos conceitos teológicos e de uma boa teologia ensinada, e ela deve ser assim. Mas um amor que seja prático, um amor que seja visto nos abraços, nos olhares, numa boa conversa, no cuidado, na preocupação, na visitação, no envolvimento uns com os outros, como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Nos abençoe e nos dá esse viver, Senhor. Nos ajuda a andarmos dessa forma para um bom testemunho da glória do Teu próprio nome. Em Cristo Jesus. Amém.